Olá pessoal, vamos lá. Mais um exercício também da FUVEST, tá? Envolvendo o tema relações métricas nos triângulos retângulos. Tudo bem? Olha, na figura abaixo, os quadrados ABCD, ABCD e EFGH e F... Cadê o F? Peraí. Aqui ó, EFGH, pronto, EFGH, me encontrei. Então, os dois quadrados, né, o que está aqui embaixo, o ABCD, e o que está sobreposto, né, o EFGH, tem ambos lado A. Ou seja, o comprimento deles aqui, ó, o lado deles, vale A. E centro O. Então, os dois estão centrados aqui. Ele falou que EP. O que é EP? Essa distânciazinha aqui, olha, pequenininha. Essa distânciazinha aqui, ó, pimba. Essa distância mede 1. Essa distância mede 1. EP mede 1. Então, qual é o valor de A? Ou seja, qual é o valor do lado do quadrado? Tudo bem? Vamos lá. Antes disso, gente, relações métricas, só lembrando vocês que geralmente o que é muito comum nas relações métricas são 5 formulinhas, né, envolvendo triângulos retângulos, tá? E uma delas, muito famosa, é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras vai ser muito útil nessa questão, e uma das utilidades grandes do Teorema de Pitágoras é calcular de maneira rápida a diagonal de um quadrado, né? Então eu vou abrir um espacinho aqui ao lado, justamente, né, nessa questão, para a gente fazer esse apoio, tá? Imagina o seguinte, quando você tem um quadrado, o que é um quadrado? Opa, quadrilátero, que tem 4 lados com a mesma medida, ângulos internos medindo 90 graus. Então imagina que eu tenho um quadrado cujo lado mede A. Se todos eles têm a mesma medida, então A, todos medem A. Tá? E a diagonal do quadrado? E a diagonal do quadrado? Como que eu faço para calcular a diagonal do quadrado usando o Teorema de Pitágoras? Se eu for calcular essa diagonal aqui, olha, chamar de D de diagonal. Bom, o Teorema de Pitágoras ele funciona sempre quando nós temos o quê? Um triângulo retângulo. Então, olha, se eu destacar esse triângulozinho que vocês estão vendo, tá? Esse triângulo ele é retângulo, ele tem um ângulo reto. Então, todo triângulo retângulo que tem um ângulo reto, o lado verde aqui, olha, o maior lado, o lado que está de frente para 90 graus, é chamado de hipotenusa. Os outros dois, chamado de cateto. E o que Pitágoras falou? Né? O que Pitágoras falou? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, D ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado mais A ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado. Eu sei que A ao quadrado mais A ao quadrado dá 2A ao quadrado. Então, isso daqui é a mesma coisa que o D ao quadrado. Se eu mando este 2 na forma de raiz, então, olha, quem que vai ser D? Joguei na forma de raiz. Como ele vai raiz sobre tudo, a raiz de um produto, de uma multiplicação, é equivalente à raiz de cada um. A raiz de 2 e a raiz de A elevado a 2. Nessa brincadeira, a gente pode perfeitamente cortar, né? Olha aqui, ó, a raiz com esse 2. E nos sobra que a diagonal do quadrado sempre vai ser A raiz de 2. Guardem bem essa informação, ela é muito útil, mas muito, muito útil. Aparece muito nos vestibulares, mas é muito, não é pouco. Toda diagonal de quadrado, ela mede A raiz de 2. Ela mede o lado, A raiz de 2. Bom, professor, mas qual vai ser a utilidade nessa questão? Nessa questão, a utilidade vai ser a seguinte. Se esse quadrado, todos os quadrados que vocês estão vendo aqui, né? Tanto o que está lá, o ABCD, quanto o EFG, tem lado A, então a diagonal deles, olha aqui, ó, acompanhe comigo. A diagonal, essa distância aqui, olha, a diagonal é isso, essa distância, certo? Essa distância aqui, ó, vou destacar aqui em verde, essa distância é a diagonal. Portanto, essa distância, ela mede exatamente o quê? Se é a diagonal do quadrado, A raiz de 2. Então, A raiz de 2. Tudo bem? Esse é o valor dessa distância. Além disso, nós sabemos o quê? Que a distância de A até B, essa distânciazinha aqui dentro, ó, da figura, essa distânciazinha aqui dentro da figura, ela é o lado do quadrado. Então, ela mede A, certo? Outra informação importante é a seguinte.
Como a figura ela é simétrica, né, em relação ao eixo EFH, se essa distância aqui é 1, do lado de cá também essa distância mede 1. Então é 1 aqui, 1 aqui. Conclusão. Conclusão, gente. Olhando para a figura, né, a gente percebe que a distância de E até G, olha aqui, ó, E até G, esse comprimento total aqui, ele vai ser a soma desse 1 mais esse 1 mais esse A. Tudo bem? Ele vai ser a soma deste 1 aqui, vou deixar até na mesma cor, para não ficar confuso, olha. 1 mais A, né? Mais A, mais este outro 1 aqui. Opa, maravilha. E quem é a distância de I até G? É a diagonal, que é a raiz de 2. Então, olha, a distância de I até G é A raiz de 2, que é igual a 1 mais A mais 1. Podemos trabalhar justamente em cima disso. Olha, se eu trago esse A lá para o outro lado, então vai ficar assim, olha, A raiz de 2, lembra que ele está pose? Vai para lá, negativo. Vai pose, vai nega, né? Menos A igual a 1 mais 1, 2. Opa, professor, estou tendo aqui uma ideia interessante, olha, esse A e esse A eu posso colocar em evidência, fatorar, ou seja, coloca o A fora dos parênteses e A raiz de 2 divide por A raiz de 2 divide por A, corta A raiz de 2, menos A, dividiu por ele mesmo, tudo que você divide por ele mesmo dá 1, né? 10 divide por 10 dá 1, 20 por 20 dá 1, A divide por A dá 1, igual a 2, ok? Prosseguindo. Se A multiplicando isso é igual a 2, passamos dividindo, né? Passamos dividindo. Então, a medida de A vai ser 2 sobre raiz de 2 menos 1. 2 sobre raiz de 2 menos 1. Olha que interessante. Chegamos à resposta, tá? Então, resposta alternativa E, tá? Pim, pim. Tá aí. Essa é a nossa RESP. Então, resposta RESP alternativa E. Tum, tum, tum. Chegamos lá, ok? Muito obrigado, galera.